Bom dia, com feliz dia. Hoje, quinta-feira, dia 27 de junho. Vamos aí meditar na palavra de Deus. Hoje o título da lição é falando duas eternidades. E aí, qual a eternidade que você quer estar? Bom, a lição pede para a gente ler 2 Coríntios 10, Romanos 14, verso 10 e 11 e Apocalipse 20, verso 11 e 15. E aí diz, por que os ímpios serão ressuscitados? Vamos ver Romanos 14, verso 10 e 11. Ele diz assim, tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos comparecemos perante o tribunal de Deus. Ou seja, todos vamos comparecer no tribunal de Deus. E ele continua, como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrarão todo o joelho e toda língua dará louvores a Deus. Então aqui todos vão reconhecer a justiça de Deus, todos dobrarão seu joelho e teremos que comparecer ao tribunal de Deus. Então, para solucionar aí, definitivamente o problema do pecado, todos devem ser convencidos de que Deus é um Deus justo. Finalmente, todo joelho se dobrará e reconhecerá a justiça divina no grande conflito entre o bem e o mal. Até mesmo Satanás e seus anjos reconhecerão que nunca houve justificativa para a rebelião. A escritora Ellen White, no livro do Grande Conflito, na página 5551 e 553, ela diz o seguinte, logo que os livros de registro são abertos e o olhar de Jesus incide sobre os ímpios, eles se recordarão de todo o pecado cometido. Vem exatamente onde seus pés se desviaram do caminho da pureza e da santidade, precisamente até onde o orgulho e a rebelião os levaram na violência da lei de Deus. As sedutoras tentações que estimularam cedendo ao pecado as bênçãos pervertidas, os mensageiros de Deus desprezados, as advertências rejeitadas, as ondas de misericórdia rebatidas pelo coração obstinado, impenitente, tudo aparece como que escrito com as letras de fogo. Todo mundo ímpio está em julgamento perante o tribunal de Deus, acusado de alta traição contra o governo do céu. Não há ninguém para pleitear sua causa. Estão sem desculpa e a sentença de morte eterna é pronunciada contra eles. Então nós vimos aqui que Deus vai mostrar a quantidade de oportunidades, que estão ali relatadas no livro da vida, que eles tiveram, mas eles rejeitaram a graça de Cristo. E ali vai ser decretado, definitivamente a morte eterna. Infelizmente, para todos aqueles que não aceitaram a graça, não foram obedientes a seus mandamentos, seus estatutos, seus juízos, e com certeza não tiveram a fé em Jesus e rejeitaram a sua graça. É isso que vai acontecer quando todos comparecerem aí perante o tribunal do Senhor. Mas eles vão reconhecer que Deus é um Deus justo. Todos dobrarão o seu joelho e louvarão ao Deus. Amém, por isso. Bom, a lição pede para a gente ler também alguns textos, Apocalipse 20, verso 9, Salmos 37, verso 20 e Malaquias 4, verso 1 e 2. O que a Bíblia revela sobre a destruição do pecado e dos pecadores e a recompensa dos justos. Se você for olhar na lição, na Bíblia, Apocalipse 20, verso 9, ele diz o que vai acontecer. Ele fala lá, na palavra de Deus. Depois você pode ler com calma também. Verso 9. Marcharão então pela superfície da terra e sitiarão o campamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Então nós vemos aqui que os ímpios serão o quê? Destruídos, consumidos completamente, Satanás e seus anjos serão destruídos no lago de fogo. O pecado e os pecadores serão eliminados. Eles serão consumidos, destruídos e não atormentados eternamente. Será o fim
do pecado e dos pecadores? Para os perdidos, a destruição é eterna, não o ato de destruir. Deus não é um torturador eterno, mas Deus é um Deus justo. E o que vai acontecer com os ímpios? Com os ímpios não, com os justos. Nós vemos aqui em 1 Coríntios 15, versos 51 a 54, 57, ele diz assim: eis que vos digo um mistério, em todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar dos olhos, ao ressoar a última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Então nós vemos aqui que os justos, serão transformados no abrir e fechar dos olhos, e eles receberão um corpo incorruptível, E nós vemos aqui que receberão também a imortalidade, Nós viveremos com Cristo eternamente, seremos imortais, não é isso? Porque a morte foi tragada pela vitória de Cristo Jesus. E aí ele continua no verso 57 de 1 Coríntios 15, ele diz: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Deus vai te dar o galardão, a salvação, porque você aceitou a sua graça, e a vida eterna em Cristo Jesus. E por isso nós devemos ficar firmes, como ele fala na sua palavra, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, trabalhando na obra do Senhor, fazendo com que outras pessoas venham conhecer a graça de Cristo e possam também compartilhar do galardão, da salvação de Cristo Jesus, da vida eterna em Cristo Jesus. Mãos à obra, meus irmãos. Essa é a recompensa dos justos, e que você e eu possamos trabalhar dia a dia, nos preparando, para estar na eternidade com Cristo Jesus, vivendo a salvação com Cristo Jesus, não é isso? E tendo a vida eterna com Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, te dê uma quinta-feira abençoada para você e para sua família. É meu desejo e minha oração. Amém.